Senhor presidente do Congresso Eunício, meu caro presidente Michel Temer, meu presidente eleito Jair Bolsonaro, presidente José Sarney, a procuradora Raquel Dodge. Na verdade, venho aqui apenas em nome do meu partido e referir-me em linhas gerais ao novo texto constitucional, ou melhor, ao texto constitucional de 88 e o seu significado do ponto de vista do país, o seu papel, o papel que ele tem tido e as questões que se abrem para o futuro. Dos 30 anos da Constituição, que Ulisses Guimarães classificou de cidadã, eu me alinho com a tese de que uma das grandes virtudes da Carta é a sua vocação garantidora de direitos. Foi, nesse caso, o bom uso que se fez de circunstâncias que não eram da nossa escolha. Explico-me. Fim da ditadura militar, a nova Lei Maior procurou expressar o seu repúdio ao autoritarismo, precavendo-se de tentações golpistas e da agressão dos direitos individuais. Portanto, eu diria que poucos parecem divergir a essa altura da constatação de que o principal mérito da Constituição de 88 é a consagração das liberdades democráticas, de opinião, manifestação e organização, bem como das garantias individuais, a criminalização inequívoca do racismo, dos cultos, da abolição do banimento e da pena de morte, o livre exercício de cultos religiosos, o repúdio a tratamentos desumanos ou degradantes dos cidadãos. À parte as liberdades públicas e individuais, eu destacaria em planos como os maiores avanços da Carta de 88, a concepção do SUS, a criação de um fundo que reuniu as contribuições do PIS/PASEP para tornar viável o seguro-desemprego e, ao mesmo tempo, financiar investimentos. O dispositivo que definiu o salário mínimo como piso dos benefícios previdenciários de prestação continuada. Os capítulos que lidam com as finanças públicas de controle externo ao Executivo e ao Legislativo. Os tribunais de contas, por exemplo, foram extremamente fortalecidos nas suas atribuições. Novos marcos para a política ambiental, fortalecimento do Ministério Público e a instituição do segundo turno na eleição para presidente, governadores e prefeitos em cidades com mais de 200 mil eleitores. Diga-se a respeito das finanças públicas que a nova Constituição inclui os dispositivos que viriam a dar, posteriormente, sustentação legal para a futura lei de responsabilidade fiscal. Isso não significa que o texto constitucional de 88 não tivesse tido alguns defeitos severos, que em outras oportunidades pude apontar. Uma certa prolixidade, concessões de natureza corporativa, a prodigalidade fiscal e a falta de um regime de previdência mais homogêneo e equitativo, além de viável a longo prazo. O atrelamento dos sindicatos ao Estado e a falta de inovação em matéria do sistema político e eleitoral. Deixo de mencionar aqui também algumas aberrações que ficaram na Carta, mas que nós, posteriormente, excluímos do texto. Entre esses absurdos estava a fixação de um teto constitucional para a taxa de juros real, barreiras a bancos estrangeiros e critérios restritivos de transferência de poupança entre regiões do Brasil. A sabedoria de alguns constituintes forçou a que tudo isso ficasse subordinado a uma lei geral do sistema financeiro e facilitou posteriormente, na etapa pós-constituinte, a sua retirada. A prolixidade que eu mencionava não precisa ser provada. É evidente. Foram 250 artigos e 70 disposições transitórias, ou seja, um total de 320 dispositivos. A constitucionalização da existência da justiça desportiva e a garantia de proteção e incentivo às manifestações desportivas de criação nacional são um exemplo da prolixidade desnecessária. Mas nós precisamos compreender a Constituinte a partir das circunstâncias históricas. Ela foi uma bandeira
na época da luta pela redemocratização. E era natural que a população esperasse que os parlamentares incentivassem isso, de que a nova Constituição viria a resolver problemas em matéria de desigualdade social, em matéria de carências das diferentes regiões, em matéria de diferenças sociais exacerbadas. Mas soubemos ao longo dos anos, emendando a Constituição e trabalhando de uma forma exaustiva, ir, digamos assim, consertando o nosso texto constitucional, que hoje é melhor do que aquele que foi aprovado e que amanhã será melhor do que o de hoje. Temos que tomar a data de hoje como um marco dentro desse processo. Vamos juntar forças para terminar, ou para avançar, pelo menos, na realização das mudanças que o texto ainda exige, sem deixar de lado os seus aspectos extraordinariamente positivos para o nosso futuro. É nesse trabalho que eu estou engajado, que estamos engajados, que fazemos um chamamento, seja ao Congresso Nacional, seja ao Poder Executivo, seja ao Poder Judiciário. Concluo, senhor presidente, para que juntemos forças no sentido de aperfeiçoamento da nossa Carta Constitucional. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos pela atenção.